Bom dia! Hoje em gramática nós vamos estudar verbo, desvio da norma, uso metafórico dos tempos verbais. A aula passada nós estudamos o uso literal dos tempos verbais. Hoje o desvio dessa norma, dessa regra normativa, o uso com outro sentido, né? No uso prático da língua, na manifestação da enunciação, né? Na fala, no ato de fala em si, motivações especiais, circunstâncias especiais justificam a possibilidade de nós empregarmos um tempo verbal no sentido metafórico, ou seja, dando outro sentido para o verbo, né? Isso é comum até mesmo na norma culta da língua. Não é só na norma coloquial, mas também na norma culta. As principais trocas, né? Ou seja, os principais desvios, as principais funções desviadas, né, do seu real sentido vão ocorrer com o presente, né? E esse presente ele vai ter valor ora de passado, ora de futuro, nós vamos ver, com o pretérito imperfeito, né? O pretérito imperfeito ele vai ter valor de futuro do pretérito ou de presente, que nós chamamos fictício, né? Também o pretérito perfeito ele vai expressar valor de futuro. O pretérito mais que perfeito, ora com valor de pretérito do subjuntivo, né? Ou do futuro do pretérito. E o futuro do presente com valor de presente duvidoso e também no modo imperativo. Já o futuro do pretérito, ele expressará um valor de presente, exprimindo uma certa modéstia, um ato mais cerimonioso. Então nós vamos ter os tempos verbais sendo usados de modo literal, ou seja, ao pé da letra, para que eles servem, né? Presente denotando presente, pretérito denotando passado e futuro, ações vindouras. Bem como nós vamos ter os desvios linguísticos, os desvios verbais, os desvios desses verbos, desses tempos verbais, melhor, da norma padrão, que nós vamos chamar de uso metafórico. Um outro sentido, sentido conotativo, um sentido mais amplo, né? Tanto na linguagem coloquial quanto na linguagem culta, formal, padrão, né? Então vejamos, aqui nós temos alguns exemplos a saber. Por exemplo, esta foto antiga mostra o time que recebe. Eu tenho o verbo recebe, ele está no presente, do modo indicativo. Mas a foto é algo do passado, né? Olha, esta foto antiga mostra o time que recebe o troféu de campeão. É algo no presente, elucidando uma situação pretérita. Então nós temos aqui o presente, né, reportando uma ação passada, pretérita. Nesta, a prova de gramática é amanhã. O amanhã é um advérbio que expressa algo futuro, né? E é presente. Então aqui nós vamos ter o presente do modo indicativo, exprimindo ora uma ação passada, ora uma ação futura. Então o tempo presente estabelecendo uma ação pretérita e uma situação futura, né? Ou seja, estabelecendo algo pretérito e algo futuro. Olha essa de baixo. Se eu ganhasse na cena, eu comprava. Comprava está no tempo pretérito imperfeito do modo indicativo. Então nós vamos ter
o pretérito imperfeito. Comprava, né? Mas aqui, nessa correlação, eu poderia dizer: se eu ganhasse na cena, eu compraria muitas coisas. Mas nós usamos comprava, então imperfeito no lugar do futuro do pretérito. Daí é um desvio. Eu uso o imperfeito no lugar do futuro do pretérito. Professor, está correto? Opa! Tanto na linguagem coloquial quanto na norma culta padrão. É um tópico gramatical. Os desvios da norma e uso metafórico, uso no sentido conotativo, é real, né? Está correto. Aqui, agora nessa história, eu era o vilão e você a heroína. Você era a heroína. Eu tenho o imperfeito ainda funcionando, né? Agora nessa história é presente, eu tenho o imperfeito trazendo como um momento de ficção. Agora nessa história, ou nesta história, né? Eu era, então eu vou usar o imperfeito com valor de presente fictício. Então aqui ele é usado no valor de um presente fictício. Eu tenho uma história presente e eu tenho o imperfeito acontecendo num momento. Tá bom? Então nós somos que é um presente fictício. Essa daqui, né? Então aqui nós temos o era como verbo no imperfeito. Pelo jeito do campeonato, o Palmeiras já ganhou o título. Então aí o ganhou está no pretérito perfeito. Tudo bem? Ganhou se encontra no pretérito perfeito. Mas o campeonato não acabou. Mas pelas situações que nós vemos, então já dá para antecipar, né, o futuro campeão. Então, olha, pelo jeito do campeonato, o Palmeiras já ganhou o título. Eu estou trazendo uma ação futura, né, através do verbo que está no pretérito perfeito. Portanto, o pretérito perfeito, conotativamente, pode denotar uma ação futura. Essa daqui. Mais dissera, se não fora, mais dissera, se não fora, tão curta a aula. Eu vou ter dissera no pretérito mais que perfeito. Né? Dissera se encontra no pretérito mais que perfeito. O fora também. Nós podemos fazer a interpretação da seguinte forma. Mais dissera. Eu posso usar mais diria se não fosse. Correto? Então eu posso equivaler ao pretérito mais que perfeito do modo indicativo em futuro do pretérito, bem como ao pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Então, ao imperfeito do subjuntivo. Então, antes de nós prosseguirmos, vejamos aqui, ó, o presente com equivalência de ação pretérita ou situação futura. Então, pretérito futuro. O imperfeito estabelecendo uma identidade com o futuro do pretérito e com o presente fictício. O pretérito perfeito indicando algo futuro. O pretérito mais que imperfeito estabelecendo até o momento o futuro do pretérito ou imperfeito do subjuntivo. E aqui embaixo nós temos quem me dera encontrá-la aqui. É o que nós chamamos de oração, exprime desejo, é oração optativa. Então também estabelece, né, uma oração optativa.
quem me dera encontrá-la aqui. Era um desejo. A oração optativa em língua portuguesa estabelece o desejo. Estabelece desejo, tá? Então, quem me dera é a construção do pretérito mais que perfeito, estabelecendo uma ideia de desejo, de uma oração optativa, tá? Deixa eu apagar o quadro para nós elucidarmos os outros exemplos. É algo simples, isso é comum na fala, no coloquialismo ou na norma padrão. Está correto, né? O uso. Agora, em que gênero textual nós vamos usar? Aí vai depender do portador, né? Vai depender da tipologia, do gênero, a escolha das variantes linguísticas, etc. Também da questão de denotação, verbo no sentido real, verbo no sentido irreal, conotação, vai depender do gênero textual. Por isso que nós temos que conhecer os pontos da análise linguística como elementos, como recursos discursivos de coerência e coesão na construção textual. Aqui, a letra H, o exército inimigo terá é futuro. Então, nós vamos ter aqui também o futuro do presente. Eu terei, tu terás, o exército terá. Futuro do presente terá, né? Hoje é presente. Muita guarnição. É um futuro estabelecendo uma ação presente hipotética, incerta. Então, o futuro indicando algo presente duvidoso. Eu não tenho certeza. Né? O exército inimigo terá hoje muita guarnição. Tempo no futuro do presente, mas uma situação presente indicativa e duvidoso porque eu não tenho certeza. Nessa daqui, não matarás, o mesmo futuro do presente, né? Estabelecendo uma ideia de, é uma ordem, não matarás, não furtarás, não adulterarás, né? Portanto, nos dá a ideia de imperativo. Seria, não mates, né? Não matarás, o futuro sendo usado no valor de situação imperativa. Esta última, você traria uma xícara de café, por favor? Então nós vamos ter o futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Traria. Trarias, traria. Traríamos, traríeis, trariam. O futuro do pretérito, sendo usado como valor de imperfeito do indicativo, né? Valor de imperfeito do indicativo, sendo usado numa situação mais de cortesia, de cerimônia, de educação. Você não vai chegar para a pessoa e falar assim, você traz uma xícara de café? É deselegante, você vai usar o imperfeito, você trazia, ou o futuro do pretérito, você traria. Mostra uma forma educada de se fazer um pedido em português. E nós falamos que é uma forma polida, né? Então cerimonioso, mas cortês. Então aqui o futuro do pretérito sendo usado, né, com a identidade de imperfeito, denotando uma cortesia. Então aqui, uma cortesia. É um ato polido, polidez, educação. Bom? Então aqui nós temos alguns exemplos, feitos sobre os desvios da norma padrão, da norma oficial, né? Dos tempos verbais. Os tempos verbais eles têm seu sentido literal, mas há certos desvios que são recursos linguísticos. Todos os idiomas os têm. Então nós temos que também ficar atentos a isto.
os tempos verbais são usados em seu sentido real em alguns gêneros textuais. Em outros gêneros textuais, nós necessitamos deles de formas desviadas, de formas metafóricas, de formas conotativas, né? Por isso que nós temos que ler atento o gênero textual e fazer essa interpretação. No momento quando o tempo verbal ele tem esse desvio, eu já penso numa narrativa, eu penso numa música, num poema, né, mais para esse gênero. No uso mais literal, também às vezes uma narrativa, mas textos mais expositivos, argumentativos, ou seja, mais textos técnicos, tá bom? Eu espero que todos tenham entendido. Bom dia a todos e até a próxima aula.